Eu quero convidar aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai que está nos céus, que também acreditamos que se faz presente aqui no meio de nós. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque neste primeiro sábado do ano, o Senhor nos acordou e nos deu mais uma oportunidade de estar na tua casa de oração. Nós queremos te agradecer porque já nesses primeiros anos, nos primeiros dias desse ano, nós já podemos sentir o teu amor, o teu poder e as tuas misericórdias sobre a vida de cada um de nós. Nós queremos te pedir neste momento, Senhor, que o Senhor nos ajude a verdadeiramente prestar um culto de adoração ao Senhor. Que a nossa adoração seja em espírito e em verdade, para que possa agradar ao Senhor. Queremos te pedir que o Senhor faça com que nós possamos ficar em silêncio, que o Senhor possa acalmar as crianças, que nós possamos deixar o celular de lado, que o único objeto de estudo seja a tua palavra neste momento, para que a nossa adoração possa chegar ao teu trono de graça com cheiro suave, Senhor, e possa agradar ao Senhor. Nós também queremos te fazer um pedido especial. Aqui está o teu servo, Senhor, que mais uma vez aceitou o teu convite para repartir o pão da vida conosco. Nós queremos te pedir que o Senhor possa perdoar os seus pecados, às vezes que ele tem entristecido o teu Santo Espírito, às vezes que ele não tem feito a tua vontade, Senhor, porque ele é, assim como todos nós, necessita das suas misericórdias na vida dele. Nós queremos te pedir que o Senhor possa usá-lo poderosamente nessa manhã, que a mensagem venha diretamente de ti para abençoar a tua igreja nessa manhã. Que ao voltarmos para os nossos lares, nós possamos ter a certeza que o Senhor nos abençoe ricamente. Nós queremos te agradecer e também te pedimos em nome de Jesus. Muito bem, gente, um feliz sábado a todos. É uma alegria para nós estarmos aqui nesta igreja, nesse sábado, primeiro sábado do ano, conhecendo a cada um de vocês. Meu nome é um pouquinho diferente, né? Alguns já ouviram, mas eu quero externar para os demais irmãos da igreja. Eu sou pastor lá no Pará, na cidade de Goianésia, e eu me chamo Ali. Então, quando as pessoas vão falar, olha ali o pastor, né? Ali está o pastor Ali. Então, meu nome é Ali, né? Eu quero deixar também com vocês o nome da minha família. Tem mais 2 irmãos e também são diferentes, né? Eu tenho um outro irmão que se chama Adevir. E tem um outro que é pastor também, pastor lá em Rondônia, que se chama Advertir. Então, quando as pessoas chamam ele, vem aqui, pastor, advertir, ele vai lá, né, advertir as pessoas. E meu pai, que se chamava Aliverni. A família é bem diferente, né, de nomes. Então, você que vai casar, ainda tem sonhos de ter filhos, aí está 4 nomes para você, né? Ali, Adevir, Advertir e Aliverni, né? Tenho aqui conosco a minha prima, né? A Rose é a nossa prima, né? Por parte aí de pai, as nossas primas também que estão ao seu lado. E comigo também está minha esposa, que está ali em pé, a Ana Maria e o Samuel, que é o nosso primeiro filho, né? O herdeiro, que chegou aí para alegrar a família. Eu sou capixaba, né? Estou voltando aqui ao estado após 23 anos, quase 24 anos depois. Eu nasci ali em Ecoporanga, né? Um pouquinho distante daqui, mas nós voltamos para o reencontro da nossa mãe. Nossa mãe estava desaparecida há 23 anos, e aí as nossas férias nós viemos para cá, ela mora lá em Água Doce do Norte, né? Viemos ali para reencontrá-la. Não foi aquele reencontro que a gente desejava, mas vimos ela após 23 anos e voltaremos ao Pará aí na quinta-feira, né? E nesta manhã eu quero repartir a palavra de Deus com vocês e eu quero falar um pouquinho sobre o personagem que nós estudamos na lição. Não exatamente sobre ele, mas vamos para o livro de Daniel. O livro de Daniel, o 3º capítulo de Daniel. Nós queremos tirar
a mensagem desta manhã. Daniel capítulo 3. Abra sua Bíblia. Vou descer aqui para ficar mais próximo de vocês. Antes da gente ler, eu quero contextualizar a história. Queridos, a história que nós vamos ler hoje e vamos estudar, ela começa no capítulo 2 de Daniel. É uma história conhecida, mas que para a gente entender a história de hoje, precisamos voltar ao capítulo 2. Não vou ler, só vou recapitular com vocês. O rei Nabucodonosor, no capítulo 2, ele tem um sonho. Quando você lê os primeiros versículos, nós podemos perceber que ele vai deitar e ele então começa a pensar o que seria do futuro do seu reino. E ao dormir, ele tem um sonho, só que quando ele acorda pela manhã, ele não se lembra do sonho. E por causa disso, ele chama os encantadores, chama os sábios, para que eles pudessem revelar a ele o sonho e também a sua interpretação. Todos foram convidados. E diante do rei, ali estavam eles, e o rei olha para eles e diz: olha, eu tive um sonho, mas eu não me lembro do sonho. E eu chamei vocês aqui para que vocês possam revelar a mim o sonho e também a sua interpretação. Antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. A pergunta é: quantos de vocês já tiveram um sonho e acordou pela manhã e não se lembravam mais? Eu já tive, né? Várias vezes. Você parece que sonhou com algo bom, às vezes não é tão bom, né? Mas você queria lembrar e você não conseguia. E Nabucodonosor, exatamente aconteceu isso com ele. Como ele era poderoso, ele chama ali o sábio e quer saber de uma forma ou de outra. Se não revelasse o sonho, uma sentença seria qual? Todos seriam mortos. O sábio olha para o rei e diz: olha, rei, o que você está pedindo para a gente é impossível, porque somente os deuses que sabem, e eles não moram no nosso meio. Diante disso, o rei fica furioso, manda que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. E assim saiu então a procura dos sábios da Babilônia para que todos fossem mortos, e procura então Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E ao procurar Daniel então procura saber da urgência do mandato do rei, e ele então explicou: olha, o rei teve um sonho, e ele acordou pela manhã e não se lembrava do sonho, chamou todos os sábios, todos os encantadores, e eles também não sabiam, e aí saiu a sentença para que todos fossem mortos. Daniel então conversa com o capitão e diz: olha, peça ao rei para que eu fale com ele, e eu vou orar ao nosso Deus, e ele vai dar para nós o sonho e também a sua interpretação. E assim foi concedido. A partir do versículo 29 do capítulo 2, Daniel é introduzido na presença do rei Nabucodonosor. E ali ele fala: olha, é o seguinte, tu, ó rei, estava no seu leito, e vieram pensamentos o que seria do futuro do seu reinado, e o Deus do céu deu ao rei a conhecer o que vai ser do futuro. E você, Nabucodonosor, sonhou com uma estátua, e ela tinha várias cores. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o quadris era de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram ferro misturado com o barro. Qual é a interpretação? Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Deus lhe conferiu poder, honra, majestade e glória. Portanto, você domina sobre todas as nações. Você tem poder. Mas eu quero dizer ao rei que você não dominará para sempre. Porque após você virá um outro reinado que será representado pela prata. E após a prata virá um outro reinado representado aí pelo bronze, que será a Grécia. Conquistará muito, será um reino duro, pelo Alexandre o Grande, né? Conquistou muito império, muitos território, mas também não permanecerá para sempre. Depois nós teremos um outro reino, rei, que será representado pelas pernas de ferro. Será um reino duro, que foi representado pela Roma, durou bastante tempo, mas também irá passar. E por último,
o barro misturado com o ferro. Por mais que os 10 imperadores tentem novamente unificar-se, tornar-se um único reinado, não irá novamente acontecer. E a pedra que viste, que era lançada contra essa estátua, é o reino de Deus que será estabelecido para sempre e não mais terá fim. O rei ficou feliz. E sobre esta interpretação colocou Daniel governador de toda a Babilônia. E a pedido de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, nos finalzinhos do capítulo 2, eles são colocados sobre os negócios da Babilônia. Chegamos então no capítulo 3 e agora eu quero ler com vocês alguns dos versículos para nós continuarmos a história. Verso 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Verso 2: então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram todos, eu não vou ler novamente, vamos lá para o finalzinho do versículo 3, que diz assim: para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estava em pé, diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 4, nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas. Verso 5, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, do saltério, da gaita, de fole e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Verso 6. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, todos os povos ouviram o som já mencionado. Lá no finalzinho do verso 7 diz assim: se prostraram os povos, nações, homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 8. Ora, no mesmo instante se achegaram alguns homens caldeus, e acusaram os judeus. Verso 9, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Verso 11. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Verso 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fazem caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, ele disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não serveis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Verso 15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E o desafio é: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Até aqui. O rei ficou feliz com a interpretação de Daniel. Só que os sábios não ficaram. E quando você vai para o livro Patriarcas e Profeta, na página 504 a 506, você encontra a introdução para o capítulo 3. Um dia o sábio chega a Nabucodonosor e diz: olha, rei, você teve um sonho. E nesse sonho, você tinha aí, um sonho com a estátua, e cada cores dessas estátuas representava um reino.
Nós tivemos uma ideia, rei, qual? A ideia de construir uma imagem e que ela seja por completa de ouro. E que não represente o seu reino apenas por um período, mas que represente o seu reino eternamente. E o rei ficou feliz e mandou então fazer essa imagem no campo de Dura. E essa imagem, ela foi construída num local bem plano, era o segundo pátio da Babilônia, onde cabia exatamente todos os povos que viessem ali à consagração dessa imagem. Ela possuía 60 côvados de altura. Cada côvado é 44 centímetros. Se você colocar isso na calculadora, você vai ter aproximadamente 27 metros de altura. 6 côvados de largura, aproximadamente 2,70 metros de largura. Era bem alta, no local plano. Todos foram convidados para a adoração e a consagração da imagem após a construção da mesma. Enquanto todos estavam reunidos, os arautos, os soldados começam a percorrer no meio do povo, dizendo: no momento em que o som for tocado, vocês prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qual será a sentença para aqueles que não adorarem? Serão lançados na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som, a Bíblia descreve para mim que todos os povos, nações, línguas se prostraram e adoraram a imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado. O título da mensagem de hoje é o alto preço do discipulado. No meio da multidão, existia 3 personagens que não adoraram. Mas antes de avançar na história, eu quero fazer uma pergunta a você. E a pergunta é esta: quantos dos irmãos que aqui estão acham que se tivesse diante dessa sentença, permaneceria em pé? Deixa eu ver as mãos. Ninguém levantou? Tem igreja que levanta. Aqui levantou. Deixa eu colocar aqui algumas situações para ver se todos nós exatamente, permaneceríamos sentados. Queridos, eu gosto de dizer o seguinte: a nossa caminhada cristã, na cultura que vivemos hoje, somos livres para adorar, somos livres para externar nosso cristianismo, mas nós temos às vezes dificuldade de adorar Deus da forma como deve. Primeiro, quando nós acordamos a cada dia pela manhã, e nós não falamos com Deus através da oração, através da leitura bíblica, é nós simplesmente nos curvando diante da Babilônia sem que ninguém nos obrigue. Quando eu e você estamos em casa tranquilamente no sábado à tarde, e às vezes o irmão chega aqui na igreja e diz assim: irmãos, hoje nós vamos sair para fazer aí uma jornada evangelística, nós vamos convidar aqui as vizinhanças para poder vir ao culto amanhã, e aí nós olhamos para a nossa cama, olhamos ali para o nosso conforto, e à tarde às vezes aparece 2 ou 3 apenas, é simplesmente nós tocando as coisas do céu, por prazeres que o mundo está nos dando paralelamente. Quando eu e você a cada dia ligamos a nossa TV, e às vezes há alguns programas que os anjos de Deus não podem estar presentes, que o Senhor não pode assistir com você, mas você deixa de vir para a igreja para estar lá diante da TV, você deixa de estudar a Bíblia para estar diante do programa que você gosta, é você simplesmente se curvando diante das coisas que o mundo hoje atual tem colocado sem que ninguém os obrigue. Quando eu e você acordamos pela manhã, e às vezes falamos para o Senhor: Senhor, este é um novo ano, eu vou ser diferente, eu vou fazer, Senhor, a cada dia a minha meditação, e Senhor, olha, eu quero dizer, esse ano eu vou levar pelo menos uma pessoa aos pés de Jesus.
Aí começa a faculdade, começa o trabalho, começa a rotina diária. Aí você diz assim, eu não tenho tempo, Senhor. O Senhor entende? Eu não tenho tempo. E às vezes terminamos o ano. E às vezes não falamos de Jesus para ninguém. Nós tocamos o que é eterno por momentos que não nos levarão à eternidade. Toda vez que fazemos isto, nós estamos curvando diante da Babilônia atual, sem que ninguém me obrigue a fazê-lo. Estaria eu disposto, então, a permanecer de pé, diante de uma sentença de vida ou morte? Diante da ordem do rei, nós podemos observar que todos se prostraram. E diante de uma multidão que se prostra, é impossível você não ver a pessoa que permanece em pé. Nós vivemos uma fantasia hoje, uma fantasia religiosa. Qual é a fantasia religiosa que vivemos nos nossos dias? Eu gosto de dizer que nós estamos vivendo a fantasia da barganha com Deus. Deus, você me dá isso e eu te dou isto. Deus, você faz isto comigo e eu faço isto para o Senhor. E se Deus não fizer, eu não faço. Nós não precisamos disso para adorar o Senhor. Quando eu vivo uma fantasia de barganha com as coisas do céu, eu dificilmente chegarei ao céu. Sabe por quê? A Bíblia não me apresenta um cristianismo fácil. A Bíblia não me apresenta um discipulado fácil. A Bíblia não me apresenta que eu vou pregar a verdade para 100 pessoas e vou converter a 100 pessoas. Pelo contrário, a Bíblia apresenta que eu devo pregar. Eu gosto do exemplo de Noé. Pregou 120 anos. Me apresenta uma pessoa que ele ganhou durante a pregação. Além da família que já estava ganhando. Nenhuma. A nossa missão é pregar. A nossa missão é testemunhar. A nossa missão é falarmos de Jesus, independente do preço que isto lhe custe. Sadraque, Mesaque e Abdenego entenderam isto. Quando o som tocou, todos se prostraram. Mas ali estavam 3 homens em pé. E eu tenho uma imagem que quando eu prego, eu geralmente jogo. Alguém vai lá cutucar eles. E pensando que eles não haviam ouvido direito. Olha, é o seguinte, vocês não ouviram lá a sentença do rei? Qual é a sentença? Se vocês não prostrar, vocês vão ficar aí, ser lançados dentro da fornalha. Olha a fornalha lá como está acesa. E aí, de repente, eles estão em pé. E no meio da multidão existe quem? As pessoas invejosas. Aqui é representado pelos caldeus. Que ao ver esses 3 personagens em pé, chega diante do rei, olha rei. Sabe aqueles seus amiguinhos? E aqui o verso 12, né, fala isso, a gente percebe inveja na fala deles. Porque eles eram cativos, estavam em posições elevadas. Mas eles que eram da pátria, estavam em posições inferiores. Aqueles seus amiguinhos, eles não adoram a teus deuses. Não servem a sua imagem. E não fazem caso de ti. O rei fica furioso, manda chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles são introduzidos. O rei olha para eles e faz uma pergunta. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não fazem caso do meu Deus ou dos meus deuses? Não adoram a minha imagem e também não prestam respeito a mim? Eu vou dar para vocês mais uma chance. E Ellen White diz que essa chance foi dada porque eles eram bons funcionários. Bons. Trabalhavam bem. E uma das coisas que eu gosto de aplicar aqui é o seguinte: cristão não pode ser mau funcionário, viu? Se cristão não trabalha bem, você já tem dificuldade do sábado. Você já não faz o que às vezes o mundo espera que você faça. A primeira oportunidade que o patrão tiver, se você for um mau empregado, eles mandam você embora.
Você que estuda à noite, às vezes perde o sábado, a sexta-feira à noite, mas tira as notas, não empenha em seu estudo. Está errado. Você precisa apresentar que o seu Deus é poderoso, mesmo faltando a sexta-feira à noite, você se empenha e tira as melhores notas. As pessoas precisam reconhecer que seu Deus é grande e poderoso, e por causa da obediência desses 3 personagens, Ellen White diz que o rei não queria perdê-los, e por não querer perdê-los, ele simplesmente dá a oportunidade, e a oportunidade é dada. Olha, vocês vão ouvir o som, e agora quando vocês ouvirem o som, vocês prostrem e está tudo resolvido. O som tocam, e de repente ele faz a pergunta, olha, se vocês não adorarem, eu quero perguntar para vocês, há algum Deus, há alguma pessoa que possa livrar vocês das minhas mãos? Aí, querido, a resposta vem, e eu quero ler com vocês a resposta. Leia comigo o verso 16, 17, 18, a resposta do cristão. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Ele tem poder, eles estavam dizendo isso. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Eu quero dizer, ó rei, a resposta era mais ou menos essa. Que nós não servimos ao nosso Deus porque Ele nos deu um emprego. Eu quero dizer ao rei que eu não estou aqui em pé porque Ele tem me dado a saúde, porque Ele tem me dado a minha família, porque Ele tem me dado os meus estudos, porque Ele tem me dado o meu emprego. Mas eu sirvo a Deus porque Ele é digno da minha adoração e ponto final. Se Ele vai nos salvar, eu não sei. Se Ele vai nos livrar, eu também não sei. Agora eu quero dizer para você, rei, que Ele tem poder. Ele domina sobre os reinos. Ele domina sobre o universo. E Ele tem poder. Agora, se Ele não livrar, nós também continuaremos fiéis. Querido, a caminhada cristã, não existe promessa de Deus que seremos libertos da fornalha. Vou citar alguns versículos para vocês. Primeiro, Isaías 43, 2 diz assim: quando você passar pelas águas, eu serei o quê? Quando passar pelo fogo, eles não te submergirão e nem chama o quê? Arderá em ti. O texto não está dizendo que você não vai o quê? Passar. Pelo contrário, o texto está dizendo, quando você passar, é que eu estarei com você. O problema é que a gente hoje quer viver um cristianismo longe dos problemas. Quando a gente começa, às vezes, a dar estudo bíblico e as pessoas começam ali a levantar objeções, quando começa exatamente a falar algumas coisas, aí você começa a desanimar e diz assim, Senhor, eu não vou mais dar estudo bíblico não, Senhor, porque olha, veja bem, essa pessoa não quer nada com a vida. Às vezes você está caminhando ao lado de Jesus, de repente vem os problemas, as dificuldades, você fica desempregado, aí você fala assim, Senhor, eu gostava de andar com o Senhor, mas Senhor, olha, eu estou desempregado, tenho uma família para sustentar, como agora permanecer fiel? Só que a palavra de Deus diz, se você está diante da fornalha, você não deve fazer volta, pelo contrário, você tem que entrar nela. Eu gosto da música da Laura Morena, que ela diz o seguinte, é preciso colocar o pé na água, para que o mar venha o quê? Se abrir. Quando eu e você vamos para João 16, 33, Jesus diz assim, no mundo vocês terão o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Faço a pergunta, como foi que Jesus venceu o mundo? Foi se assentando num palácio? Foi tendo todo mundo ajoelhando-se diante dele? Ou foi sendo humilhado, perseguido por todos?
Quando nós olhamos Jesus vencendo o mundo, ele venceu da pior forma, sendo crucificado numa cruz. Por que eu e você queremos vencer o mundo de outra forma? Quando nós olhamos Apocalipse 2:10, Cristo declara para mim: ser fiel até e dar-te-ei o quê? Coroa da vida. Nós não temos escolha, filho. Se eu e você não for fiel até a morte, a coroa da vida não é para mim, não é para você. Se eu e você não for fiel diante das ofertas do mundo durante esse novo ano, queridos, nós poderemos perder a coroa eterna, porque a Bíblia não dá abertura para eu trocá-la. Salmo 23, o verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, a promessa de Jesus é: você está no leito de morte, você não vê mais esperança, tudo está perdido, eu estou com você. Você vai ser lançado na fornalha, eu estou com você. Diante da resposta deles, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Eles foram lançados dentro da fornalha, a tal ponto que os homens mais fortes, mais poderosos do rei fizeram o quê? Morreram. De tão quente estava a fornalha. Mas de repente o rei que havia dado a sentença: olha, está aí, esses aqui não vão viver mais. Mas de repente o rei olha para dentro da fornalha, o que ele observa lá dentro? 4 homens. Eu imagino que o cabelo do rei vai lá em cima, ele fica pálido. E agora com o olho bem regalado assim para dentro da fornalha: vem cá, vem aqui, vem aqui. Vocês lançaram foi quantos mesmo aqui dentro da fornalha? Porque eu estou vendo 4. E eles caminham dentro da fornalha. Eles estão aqui andando dentro da fornalha. E o quarto é semelhante ao Filho do Homem. Quando a gente vai na linguagem hebraica, a gente percebe que o Filho do Homem é exatamente ele que caminhava com eles. Não eram anjos, mas era o próprio Jesus que havia descido para caminhar com eles dentro da fornalha de fogo ardente. Se você quer viver um cristianismo de vitórias, você precisa caminhar dentro da fornalha. A vitória só chega quando eu e você estamos dentro. Algumas pessoas às vezes procuram para mim e dizem assim: pastor, eu estou com tantas dificuldades, tantas lutas, pastor, e a minha fé está desfalendo. Eu estou desfalecendo, eu não consigo mais orar, não consigo ter minha comunhão com Deus. E eu pergunto às vezes a essa pessoa: deixa eu fazer uma pergunta para você. O que Jesus fez para você abandoná-lo? O que Jesus fez para você não buscá-lo? O que Jesus falou para que você não tenha mais comunhão com Ele?